porque assim, eu sempre fui muito bem resolvida. Amo. Ele era muito mulherengo, a sogra italiana, ele ficou 1 ano no Brasil. E aí eu denunciei ele. Em 3 meses, foi a resposta de oração. É com muita alegria e gratidão que eu convido a Ana Carolina para essa entrevista. Mas antes, deixa eu te dizer que se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você está voltando, obrigada. Eu sou a Marcele e você está no Brasi Gringa. Oi, Carol! Oi, Tudo bom, minha lindeza? tudo bem, e você? Tudo ótimo. Obrigada por aceitar fazer parte dessa entrevista aqui no Brasigriga. Obrigada a você pelo convite. Vamos lá, então. Como que a Itália surgiu na tua vida? A Itália surgiu na minha vida porque eu comecei a namorar um italiano. E aí, porque eu nunca tive vontade de vir para a Itália, sinceramente, nunca tive o interesse para a Itália. Eh, mas eu comecei a namorar um colega de trabalho, que era italiano, e aí foi assim. Então, vocês se conheceram, você e seu marido. Esse colega é o seu marido. Sim, sim, E vocês se conheceram no trabalho. Como é que foi? no trabalho. A gente estava trabalhando em um projeto de uma plataforma. E aí o cliente da plataforma eles eram italianos, era uma empresa italiana. E ele veio para poder fazer a parte do trabalho dele, e aí a gente se conheceu. Ele ficou 1 ano no Brasil. E nesse 1 ano vocês ficaram namorando? Não exatamente. Na verdade, foi assim, ele chegou, e aí, não lembro quanto tempo passou que ele estava no projeto, mas uns 3, 4 meses, eu acho. E aí a gente começou a sair em amizade, aí eu levava ele para conhecer os pontos turísticos do Rio e tal, e devagarzinho foi surgindo. E aí depois a gente ficou 1 ano juntos, antes de casar. À distância ou ele ainda no Brasil? Não, no Brasil, no Brasil. Quando ele voltou para a Itália, você já voltou com ele? Eu voltei com ele. Voltei com ele, a gente veio passar 2 vezes férias, tipo, uma em junho, aí 2 meses depois em, junho, julho, agosto, sim, em agosto, depois a gente voltou, e aí em dezembro a gente voltou definitivo e a gente casou. A gente chegou aqui no dia 23 de dezembro de 2010, e aí a gente casou no dia 24, no dia da véspera de Natal. Como que é o casamento aí? Como é que acontece o casamento na Itália? Bom, a gente casou no civil, né? Então, basta você ir no comune, né, que seria a prefeitura, vamos dizer assim, e não, comune, desculpa, é o município. E aí você vai, prepara a papelada, você tem que trazer um monte de documentos do Brasil, traduzidos, com um tradutor juramentado, eu acho que mais ou menos para todas as culturas é mais ou menos a mesma coisa, deve ser, né. E e aí vem o síndaco, né, o síndaco seria o prefeito, com a faixa, com a bandeira da Itália e celebra a cerimônia e tal, bem legal. Como é que você teve certeza que esse romance com um amigo de trabalho ia virar casamento? É porque ele era diferente de todos os outros. A gente sabe quando é a pessoa certa, e antes de ficar com o Máximo, né, eu tive um outro relacionamento, e assim, foi um relacionamento que não foi tanto legal. E eu orei muito a Deus. E eu acho que o máximo foi a resposta de oração, porque eu estava muito desiludida do amor. E aí ele veio para celebrar o amor. Esse outro rapaz era brasileiro, era estrangeiro? Era italiano. Peraí, então você teve uma experiência com outro rapaz italiano. Sim. Amiga, conta mais um pouquinho desse outro romance aí que não deu certo. Vambora. O outro romance foi antes do Máximo chegar, no Brasil, né, eu já estava nesse projeto, e aí o site manager, né, do canteiro,
era italiano, e aí o cara investia, insistia, sabe, a água, como é que fala? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E aí eu acabei ficando com essa pessoa, só que o cara era completamente da pá virada. E aí eu falei: "Não, tô fora, tô fora". Ele era muito mulherengo. Hã, outra coisa, ele jogava, jogos de azar, então gastava muito dinheiro, muita mulher, e eu falei: "Tô fora". E além disso, ele era um péssimo chefe, era uma pessoa que humilhava todo mundo, tipo assim, aí tu fica tá o final de semana com a pessoa, tudo tranquilo, ele chega na segunda-feira, mas botava todo mundo, mas humilhava todo mundo. Inclusive, como eu trabalhava para uma empresa americana, e aí eles tinham as regras de compliance, né? E se você humilhasse, abusasse de uma pessoa, né? Então você podia denunciar. E aí eu denunciei ele. Eu terminei com ele e eu denunciei ele e ele foi demitido. Ele foi demitido. E aí, quando eu denunciei ele, eu já não estava mais com ele, né? Claro. E aí o Máximo já estava no canteiro. Aí ele chamava o Máximo na sala dele e falava: "Eu sei que você tá com a Carolina e que você tem que pedir para ela tirar a denúncia e que não sei o quê". Então, assim, para ele pedir para tirar a denúncia, ele ia lá e humilhava uma outra pessoa, assim, o cara completamente fora da. E os chefes italianos são um pouco assim, né? Então é cultural mesmo, é uma coisa, assim, terrível. Hoje você está aqui, 15 anos na Itália, mas você tinha já esse sonho de morar fora? Tinha, com certeza. Se tinha uma coisa que eu sempre tive certeza na minha vida é que o Brasil era muito pequeno para mim. Assim, eu sempre sonhei, eu com 18 anos, eu já estava decidida a ir embora, eu queria ir para os Estados Unidos, e então eu comecei a aprender inglês muito antes, né, porque eu falava que com 18 anos eu ia embora, porque eu teria mais oportunidades, né, e mas nunca vingou a coisa. E aí o senhor te levou para a Itália. Quais foram as suas primeiras impressões quando você chegou aí? Bom, primeiras impressões, eu acho que quando a gente muda para um país que é muito diferente do nosso, a gente tem 2 fases. Pelo menos comigo foi assim. A primeira é que você fica vislumbrada, né, que: "Ai, tudo diferente, tudo tranquilo. Olha, esse ali deixou o carro aberto, ninguém roubou nada", por esse tipo de coisa. "Nossa, mas olha, a saúde funciona, não vê mendigo no meio da rua", essas coisas assim, eu ficava: "Nossa, que maravilha, né, que bênção". E aí depois você vai caindo na realidade, da questão da diferença cultural, você fala uma coisa com uma pessoa, e aí a pessoa te responde ah, eh, mais duramente, né, e aí você fala: "Nossa, o que que eu fiz para essa pessoa?". E não tinha nada, não é que você fez nada, é porque a cultura é assim, eles são assim, eles respondem um modo. Então, assim, teve a questão prima do antes do o vislumbramento e depois da realidade, o choque da realidade, né. Quais foram os maiores desafios na sua adaptação? Choque da realidade, né, porque a cultura é muito diferente, a cultura italiana, os italianos são muito diferentes, eles têm muito preconceito com estrangeiros. Se você é já um pouquinho mais moreninho, hum, aí, de atravessar a rua e ser xingada, foram umas situações, assim, ruins. Mas eu acho que nada, nada, nada se compara, porque, assim, eu sempre fui muito bem resolvida, então se você fala A e eu acho que é B, beleza, eu respeito o teu A e eu fico com o meu B. E então, assim, eu nunca me ofendi muito. Eu comecei a entender que era o jeito do italiano. Só que tem a parte mais difícil para mim foi a questão da mama, a sogra.
A sogra italiana. De fato, as sogras italianas têm essa fama. Qual seria o ponto que você realmente vê que essa fama se confirma? Que elas são muito sem noção, são muito invasivas, não sabem respeitar o espaço, elas acham que o filho, que nenhuma mulher sabe cuidar do filho como elas sabem. A minha, por exemplo, ela faz a psicologia inversa. Ela gosta de me elogiar, ela gosta de falar assim: "Ai, mas você é melhor do que eu. Você cozinha melhor do que eu. Você é uma mãe melhor do que eu". Ah, então é difícil, porque tem vezes que você quer responder, com certeza, mas você não pode, né, você não pode. E aí, assim, é muito difícil, é muito difícil. E como você tem lidado com isso ao longo desses 15 anos aí? É uma boa pergunta, porque, assim, tem vezes que depende do período. Tem períodos que eu estou mais tranquila e que aí eu relevo, respira Carolina, vamos, vamos. E tem vezes que eu respondo mal, tem vezes que eu coloco ela no lugar dela, porque eu acho que a gente também, para a gente ganhar o nosso espaço, a gente tem que botar algumas pessoas no lugar. E eu procuro sempre ser muito respeitosa, porque ela é a mãe do meu marido, né? E e eu falo para ela, e inclusive ela é uma mulher que ela não é crente, não é credente, né. E aí eu falo para ela, eu já contei para ela a história de Ruth, e eu falo: "Eu tenho que te honrar", eu já falei uma vez isso para ela, "eu tenho que te honrar, porque você é a mulher do meu você é a mãe do meu marido, mas não é por isso que eu vou aceitar todas as coisas que você fizer, né. Então eu acho que a gente tem que se respeitar". Ela não pode invadir o meu espaço do mesmo jeito que eu não invado o espaço dela, né. Então, assim, devagarzinho a gente chega lá. Ou não. Você aprendeu uma nova profissão aí na Itália. Como que essa profissão surgiu? O que que você fazia no Brasil? Conta um pouquinho dessa parte do seu trabalho. Então, no Brasil eu trabalhava com normas técnicas, trabalhava como auditora da qualidade, então eu trabalhava com a ISO 9001, a questão ambiental e de segurança. Então eu entrava nos canteiros para poder nas obras, né, para poder implementar a norma técnica. E receber auditor de fora, né. E essa era a minha profissão, que amava, amo. Mas, infelizmente, na cidade onde eu vim morar, é uma cidade muito pequena, se chama Arezzo, e não é muito mais limitada, assim, Arezzo é pequena, mas não é pequena, vamos botar assim. Porque as distâncias que são muito grandes dentro da cidade. Então, assim, a minha cidadezinha está aqui, o meu município, aí se eu quiser ir para o centro de Arezzo, eu tenho que fazer 40 quilômetros. E aí, se eu quiser ir um pouquinho mais para lá, para Florença, eu tenho que fazer 100 quilômetros. E, assim, as boas empresas estão mais para aquele lado de lá, de Firenze e tal. Então, assim, para mim é inviável fazer viagens desse tipo. Então, eu tive que me reinventar, porque aqui na minha região eu não acho o meu trabalho. Então eu tive que unir o útil ao agradável. Eu sempre gostei muito de cozinhar, então era um sonho e era uma paixão. E aí eu fiz um curso de 1 ano de chefe. E aí eu fui trabalhar como chefe, ou então, como os italianos dizem, cuoca, em um restaurante dentro de um castelo. E assim, foi uma experiência muito, muito boa, muito linda. Eu conheci pessoas maravilhosas, aprendi tantas coisas legais. E, assim, foi um redescobrir, né? Foi aprender e descobrir que eu tinha outros potenciais. Aqui no canal tem um vídeo maravilhoso onde a Carol contou tudo em detalhes sobre a trajetória profissional dela na Itália. Depois de assistir esse vídeo, corre lá para você ficar sabendo tintim por tintim. Muita gente diz que ama o idioma italiano. Como que foi para você o aprendizado dessa língua?
Olha, eu aprendi italiano, vamos dizer assim, comunicar em italiano em 3 meses. Não é uma língua difícil, porque a base é sempre a mesma, é sempre o latim. Então, assim, não é uma língua difícil de aprender. Mas antes de vir para a Itália, eu comecei a estudar os verbos, porque assim o vocabulário é muito mais fácil de você aprender, né? Mas os verbos italianos eles são mais difíceis porque você tem que conjugar. Então, assim, eu comecei a estudar a conjugação de verbos sozinha. Tem um site, existe inclusive um site que, se eu não me engano, se chama coniugare.com, uma coisa assim. E aí eu estudava. E eu já tinha contato com o italiano, porque, como eu falei, 2 anos antes eu trabalhava para uma empresa americana, mas para um cliente italiano. Então, assim, muitos documentos passavam na minha mão. Então, eu já começava a escutar os italianos que trabalhavam comigo falando. Então, assim, eu ia absorvendo, né? Sem saber que eu ia para a Itália, mas eu já ia absorvendo. E aí foi fácil, foi fácil. Eu acho que quando você também está em contato com a língua diariamente, é muito mais fácil. Meu marido, ele viajou 1 mês depois do nosso casamento e eu fiquei sozinha. Eu fiquei sozinha, então eu tinha que ir na farmácia, no supermercado, tinha que falar com a minha sogra, tinha que falar com a sogra. E ela não falava outra língua. Então, assim, eu apontava, colocava post-it na casa inteira, usava tradutor, porque na época que eu cheguei aqui, 2010, estava começando esse negócio de você ter internet no celular, né? Você tinha Wi-Fi. O Wi-Fi tinha, mas dados no celular você não tinha. Então, eu tinha que me preparar antes de sair de casa, né? Eu botava tudo num papelzinho, né? Se eu tinha que ir na farmácia. E aí eu fui me inventando, né? Quais dicas você dá para quem está querendo aprender? Dicas. Começar pelos verbos. Começar pelos verbos, porque é a parte mais difícil. Então, assim, mas de pegar, como a gente fazia na escola, de pegar um papel, um caderninho, colocar qual é o verbo. Vamos pensar nos verbos principais: ter, ser, comer, amar. E vamos lá, e vamos conjugar. Você pega o tradutor, hoje em dia é tudo mais fácil, né? Porque a gente tem tradutor. Mas assim, de treinar mesmo, de voltar a estudar como a gente fazia na escola. Você vai lá e conjuga para você aprender. E vocabulário é mais fácil, né? Mas a parte mais difícil, começar pela parte mais difícil. Você é cristã. Então, quais diferenças você sentiu entre congregar no Brasil e congregar na Itália? Ok. Eu vou te dizer, no Brasil, nunca tive uma igreja fixa. Eu ia, eu ia aqui, eu ia ali, um pouquinho assim, era o meu congregar no Brasil. Na Itália, quando eu cheguei, eu acho que 1 ano depois, que aí eu já estava falando italiano, porque de nada ia adiantar eu ir na igreja se eu não falasse italiano, não ia entender nada, né? E aí eu consegui encontrar uma igreja aqui. Aqui na minha cidade tem 2 igrejas, protestantes, entre aspas, né? E agora eu vou dizer por que entre aspas. Uma é uma igreja batista, não, Assembleia de Deus. E a outra aquela adventista do sétimo. Não, não é adventista, desculpa. São testemunhos, salão de testemunho de Jeová, que não tem a ver com protestante, vamos dizer assim, né? E então tinha só essa para eu ir, a assembleia. E aí eu fui. Quando eu cheguei na igreja, eu estava assim num momento assim de muita tristeza, porque eu tinha acabado de cair naquela fase da realidade, né? O choque da realidade. E ali eu fiquei muito triste. E aí eu fui procurar essa igreja, eu falei, não, tem que ir, tem que ir, tem que buscar mais a Deus e tal. E encontrei uma igreja onde as pessoas não te recebiam. Então eu entrei na igreja, do modo que eu entrei, ninguém falou comigo. Na igreja não teve um momento em que pegaram a Bíblia.
e eles só cantavam. O culto foi só cantar, e eu estava esperando receber a minha palavra, voltar para casa com o meu coração cheio da palavra, e eu não tive essa experiência. E quando eu saí de lá, aí teve a última música que eles cantaram mexeu muito comigo. E ali eu comecei, e eu já estava muito sensível, estava frustrada porque a experiência foi ruim, e aí teve esse louvor, e aí eu comecei a chorar. E aí nisso chegou o pastor, chegou perto de mim e falou: "Seja bem-vinda, volte sempre". E eu, obrigada, virei e fui embora. Então, assim, é muito diferente, é muito diferente. Mas, volto a dizer, é a experiência que eu tive. Eu tenho uma amiga, por exemplo, ela está em Milão e ela tem uma completamente diferente como experiência. Tem a questão do ministério infantil, que tudo uma outra coisa, toda uma outra coisa. E eu gostaria muito de ter essa oportunidade de botar o meu filho, de levar o meu filho para a igreja, mas infelizmente não tenho. Muitas moças solteiras estão sonhando com o estrangeiro, em particular com o italiano. O que você tem para aconselhar essas moças sobre como é se relacionar com o italiano, como que são os italianos, o que você diz, é para fazer isso, não é para fazer aquilo? Vai lá, Carol, conta aí a tua verdade. A primeira coisa que eu tenho para dizer é: escapa, escapa. Tô brincando. Mas, assim, de estar muito atenta. Eu acho que isso é uma coisa geral, não só para o italiano, mas eu acho que para todas as culturas, né? Vamos ficar atenta. Não é que a gente tem que grudar no primeiro homem só para a oportunidade de sair de casa, de sair do país. Não. É a nossa vida, né? E eu acho assim, muito importante você escolher muito bem a pessoa, ler os sinais, essa é a parte mais importante. Porque muita gente fala assim, vai mudar, né? Não muda, piora, né? E aí, voltando para a questão do italiano. O italiano, como eu falei antes, né, os italianos, eles têm uma cultura assim muito, muito diferente da nossa. Eles são mais secos, tem alguns italianos que são até mais agressivos, né, no modo de ser. Não foi meu caso, graças a Deus, eu tenho uma bênção. Meu marido realmente é uma bênção. Mas eu sei que ele é um em 1 milhão. Vamos dizer assim, que foi Deus mesmo, porque o que eu tenho de contato com outros amigos do meu marido, todos eles são separados, a maior parte deles se separaram porque não sabem viver juntos, porque estão acostumados com a mama, né. Tem a questão da mama, tem mulher que não suporta a questão da família italiana, né, essa coisa de estar todo mundo grudado, não é um grudado como no Brasil. No Brasil a gente é unido. Na Itália, eles são embolados, vamos dizer assim, eles não têm a noção do espaço, né. Então, assim, eu acho que entender a cultura é importante, ver os sinais, né, se aquele italiano ali, mas não só o italiano, pode ser o sueco, o americano, ver os sinais para ver se aquela pessoa é cuidadosa, se ela te respeita, né. Então eu acho que meninas solteiras, né, avaliem muito bem. E além de tudo, né, eu acho, assim, que é muito importante você orar, né, pedir direção a Deus. É a pessoa certa para mim? É o lugar certo para mim, né, porque, depois não tem como voltar atrás, tem como voltar atrás, mas a gente espera de fazer, de ter um relacionamento que seja para sempre, né. Então, assim, se é isso que você está buscando, é importante você pedir sempre direção a Deus para mandar o varão, né,
mandar a pessoa justa e o lugar, uma família estruturada, né? Porque a gente casa com a família também. Você também é mãe aí na Itália. Conta para nós como que acontece o pré-natal, toda essa parte da maternidade. E aí, na questão do parto, eu já passei uma experiência muito ruim. Aqui no canal tem um vídeo incrível onde não somente a Carol, mas 3 outras lindezas contaram as suas experiências como mamães internacionais. Então, depois de assistir esse vídeo, corre lá para você ficar sabendo tudo, tintim por tintim. Você vê muita diferença entre a criação de filhos no Brasil e na Itália? Com certeza, com certeza. Eu não sei, são 15 anos que eu não estou no Brasil. Mas eu posso dizer uma coisa: no Brasil, criança é raiz. Na Itália, é Nutella. Totalmente Nutella. Meu Deus do céu. Você não pode falar. Eu sou a mãe louca, né? Sou a barraquenta brasileira. Tiago! Tiago! E todo mundo. Assim, se eu tiver que brigar com o Thiago, eu brigo com o Thiago. Não tem essa, não. Aqui é tudo muito filosofia positiva. Não é uma crítica, Não é uma crítica, eu acho muito bacana, mas eu acho que tem momentos e momentos, né? Tem momentos e momentos. A pessoa tem que saber equilibrar a coisa na educação. E aqui, realmente, olha, eu tenho visto assim coisas. Agora que o Thiago está na escola, eu vejo coisas horríveis. De limitar a criança não pode se expressar, a criança não pode correr. Ah, você vai suar, você vai ficar doente. Gente, que isso? Deixa a criança correr, Thiago, vai descalço. Não rola. Eu acho que não deixa a criança ser criança. Eu acho que tudo aqui agora, pum, a criança, eu estou entediada. Ok, celular, né, na mão. Mas eu acho que isso também é um mal da geração, não Itália. Mas eu vejo, é o que eu vejo, eu tô falando do que eu vejo aqui. Meu filho não, meu filho ele tem que jogar cara a cara, não, aquele do. Meu Deus, como é que chama? Cara a cara, eu acho que era. Que você tem que adivinhar quem é o personagem do outro, tem que jogar carta, tem que jogar memória, tem que fazer coisa de criança. E aqui eu não vejo isso. Eu vejo as crianças impedidas, assim, travadas, né? Como que você vê a mão de Deus na tua história? Como eu vejo a mão de Deus na minha história. Primeiro na minha transformação, porque eu sempre fui uma muito espoleta, muito espoleta. E, e eu aprendi a ser assim muito paciente. Ainda tenho um pouco da minha, porque faz parte da minha personalidade, faz parte do meu ser, né? Mas eu aprendi a relevar muita coisa e eu acho assim que isso é trabalho de Deus na minha vida, porque eu acho que para você viver em paz, um casamento feliz, né? Você tem que saber, para você crescer um filho. Então, assim, eu acho que os 7 anos que eu fiquei aqui sozinha, né, sem filho, vamos dizer assim, e meu marido viajando para lá e para cá, eu tinha pouca coisa para fazer. Então, eu me agarrei a Deus. E Deus me transformou muito nesse período. Muito, muito, muito. Então, assim, primeiro eu vejo que ele me transformou para depois ele dar na minha mão o que eu deveria cuidar, né? Que seria o meu relacionamento, o meu filho. Então, assim, eu precisei ser forjada, vamos botar assim. Precisei ser forjada para que ele me desse o que eu pedia para ele, né? Então, assim, a mão de Deus em tudo, em cada cuidado, em cada coisa, de direcionar as minhas decisões também, de escolher uma nova profissão, de não estar atacada ao meu passado, grudada no passado, né? Não, mas eu fazia aquilo, eu ganhava assim, eu tenho que ser assim. Não, eu tenho que me adaptar à situação. Então, assim, tudo isso foi preparo, foi cuidado. E o que você mudaria na sua trajetória?
O que eu mudaria na minha trajetória? De repente, o meu antes no Brasil, porque se de repente eu tivesse concluído coisas que eu tinha suspensas ainda no Brasil, como por exemplo a minha faculdade, me dedicar mais à minha carreira antes, né, de vir para cá, com certeza. Eu já tinha uma carreira muito boa, mas eu não tinha terminado, por exemplo, a minha faculdade, faltava pouco e eu não terminei. Então, assim, eu poderia ter sido mais paciente para poder concluir as minhas coisas, né? E quando eu viesse para cá, eu já estava, de repente, eu estaria em vantagem, né? E de repente eu teria mudado isso na minha trajetória. Ter me dedicado mais lá atrás para poder colher o fruto aqui na frente. Carolzinha, muito obrigada por compartilhar com a gente aqui essa sua história linda, tudo isso que você tem vivido e que a sua vida seja testemunho para muitas pessoas, Amém. inclusive aqui, as pessoas que estão assistindo você. Amém. Eu que te agradeço de coração por essa oportunidade e poder te rever depois de tanto tempo. Muito obrigada. Beijo, 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 minha linda. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Fica com Deus.